O Evangelho de hoje nos conduz a um dos momentos mais desafiadores da pregação de Jesus. Não se trata de palavras suaves ou até mesmo de promessas fáceis, mas de um alerta profundo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cristo então nos convida a olhar para dentro, a avaliar onde temos edificado nossa fé. Se sobre a rocha firme da prática ou sobre a areia instável das aparências. O texto de hoje nos leva a refletir sobre a autenticidade da nossa vida espiritual, a coerência também entre o que professamos e o que vivemos, a urgência de colocarmos em prática os ensinamentos que ouvimos tantas vezes. Então a passagem de hoje, queridos, tem o poder de nos transformar porque revela que a verdadeira fé não está no que se diz, mas no que se vive. E quem vive segundo a vontade de Deus, esse sim permanece firme, mesmo diante das maiores tempestades da vida. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 7, versículos do 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, há momentos na vida em que uma palavra de Jesus atravessa o tempo. Cruza as aparências, atinge o mais profundo da nossa alma, não é mesmo? Assim eu sinto com esta passagem de hoje. O Evangelho é um desses momentos. Ele não apenas nos fala, mas nos desmascara, porque Jesus não está apenas ensinando uma regra de conduta. Ele está expondo a raiz da verdade, porque quem realmente nos mostra quem realmente somos, quando ninguém está olhando. Claro, queridos, como sempre, é muito importante contextualizar esta passagem. É o finalzinho do Sermão da Montanha, a conclusão do Sermão da Montanha, onde Jesus havia proclamado as bem-aventuranças, estabelecido a ética do reino,
Aqui ele não dirige a pecadores escancarados, mas aos que se julgam religiosos, aos que se dizem Senhor, Senhor com os lábios, mas não obedecem com a vida. Sua denúncia então é clara. Não é o discurso piedoso que abre a porta do reino, mas a fidelidade silenciosa de quem vive a vontade do Pai. Jesus então revela algo duro, algo necessário. Há pessoas que fazem obras em seu nome, expulsam demônios, profetizam, realizam milagres, mas serão rejeitadas. Isso não parece estranho? Como é possível alguém ser canal de coisas santas e ainda assim estar distante de Deus? A resposta, queridos, está em algo que não se vê de fora, ou seja, a intenção. É possível usar o nome de Deus como ferramenta, mas manter o coração longe dele. É possível viver de aparências religiosas, mas nutrir vaidade, orgulho, ganância, soberba. Jesus aqui toca na ferida de todos os tempos, o perigo da religiosidade vazia. Por isso Cristo nos oferece duas imagens hoje. O homem prudente que constrói sobre a rocha e o insensato que constrói sobre a areia. Ambos ouvem a palavra, mas apenas um a coloca em prática. Isso é decisivo. Ou seja, ouvir a palavra não basta. Admirar Jesus não basta. O que nos salva é viver aquilo que ouvimos. A rocha aqui, queridos, representa a obediência concreta. Não a perfeição, mas a coerência. É quando uma pessoa ouve o Evangelho, guarda no coração e age de acordo. Quando perdoa, mesmo sem vontade, quando ama, mesmo sendo ferido, quando diz a verdade, mesmo pagando o preço, essa é a casa construída na rocha. E não importa onde sua casa está construída, viu? A tempestade virá. A vida tem enchentes, tem chuvas que desabam de repente. Há ventos que sacodem os alicerces. Não existe vida sem dor, sem desafios, sem provações. Mas a diferença entre ruína e firmeza está no fundamento. Se você vive apenas de emoções, de aparência, de frases bonitas, práticas vazias, sua estrutura será levada pela primeira decepção. Mas se sua fé é enraizada na prática, ainda que você chore, ainda que você caia, você permanecerá de pé. Claro, queridos, vivemos tempos onde o discurso religioso se tornou moda. As redes sociais estão cheias de senhores, senhores. Vídeos com versículos, músicas piedosas, legendas inspiradoras, mas pouca prática. Muitos gostam da ideia de Jesus, mas poucos querem um compromisso com ele. Hoje talvez você esteja ouvindo, então, estas palavras e até se perguntando: será que eu sou um daqueles que diz Senhor, Senhor, e mesmo assim eu vivo longe da vontade do Pai? Pare e pense. Esse é o momento do espelho. Não para se culpar, mas para se aliviar. A vontade de Deus não é uma fórmula oculta, ela está revelada nas palavras de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, perdoar, servir, ser humilde, buscar a justiça, rezar com sinceridade, dar frutos de bondade. Por exemplo, uma pessoa que diz, eu confio em Deus, mas vive movida pelo medo e também pela ansiedade, sem nunca rezar, sem nunca silenciar. Ou um pai que leva o filho à missa, mas grita em casa e não pede perdão. Uma mulher que compartilha mensagens religiosas todos os dias, mas vive criticando e julgando os outros. Todos esses exemplos mostram como é fácil dizer Senhor, Senhor, e como é difícil obedecer no dia a dia.
Também, queridos, no final do texto que acabamos de acompanhar hoje deste Evangelho, diz que as multidões estavam admiradas porque Jesus falava com autoridade. Isso não significa apenas um tom de voz forte ou segurança. A autoridade de Jesus vinha do fato de que ele vivia tudo o que ensinava. Sua palavra era coerente com sua vida. Isso dava peso ao que dizia. Muitos mestres da lei falavam bem, mas viviam mal. Agora Jesus não, ao contrário, falava com coração, vivia com verdade. Por isso as palavras dele atravessam séculos. Por isso estamos aqui hoje ouvindo. O Evangelho de hoje, então, queridos, é um divisor de águas, na minha opinião. Porque ele nos convida a abandonar a fé, aquela fé de fachada, abraçar uma fé de rocha. Nos pede menos aparência e mais verdade. Sim. Menos performance religiosa e mais obediência sincera. Porque nos chama a viver como discípulos e não apenas como fãs. Hoje, então, tome uma decisão. Examine os alicerces da sua vida, onde você tem construído sua casa. É em cima da areia do orgulho, das aparências, ou sobre a rocha da obediência e da verdade? Afinal, quando a tempestade vier, e ela virá, viu? Sua casa, será que resistirá? Pare e pense. E quero ouvir de você, se esta reflexão do Evangelho de hoje falou ao seu coração, coloque logo abaixo nos comentários esta frase e se aproprie, pois as palavras têm poder. Senhor, quero construir minha vida sobre a tua rocha. Amém. Receba também com muita alegria, com muita fé, esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, hoje nos falas com tanta clareza. Dá-nos um coração então sincero, obediente. Livra-nos da ilusão de uma fé feita só de palavras, de rituais vazios, de aparências religiosas. Ensina-nos, Senhor, a viver aquilo que ouvimos de Ti, a praticar também o bem mesmo quando for difícil e a construir nossa vida sobre a rocha firme da Tua vontade. Que nossas escolhas diárias Te honrem, mesmo quando ninguém estiver Te olhando. Que sejamos conhecidos por Ti, não pelos feitos visíveis, mas pela fidelidade silenciosa de quem Te ama de verdade. Amém. Queridos, este nosso encontro não termina aqui. Irei aguardar vocês também lá no nosso novo canal de música, no nosso canal de louvor e adoração. Todos os dias, uma música nova, um louvor novo. Na verdade, não considero como uma música. É mais do que isso. É uma oração musicalizada. Portanto, já terminando este vídeo aqui, já acesse Viva Louvor e Adoração, ou então deixarei o link no primeiro comentário fixado. Vamos concluir este nosso encontro aqui com um lindo louvor. Aguardo vocês. Também compartilhe, divulgue, faça mais e mais pessoas conhecerem esta nova missão que tem. Claro, no vídeo de hoje não se esqueça, deixa o like, se inscreva aqui no canal se por acaso ainda não é inscrito, faça com que este evangelho também chegue a mais e mais pessoas compartilhando. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir, e tenha um ótimo e abençoado dia.